Olá, seja bem-vindo à Torre do Paradoxo. Eu sou o guardião, observador das eras e contador de histórias além da compreensão humana. Dentro destas paredes sombrias, mergulharemos em mundos distorcidos, onde o possível se mescla ao impossível e o desconhecido se torna nosso guia. Preparem-se para uma jornada através do labirinto, onde cada esquina esconde um novo enigma e cada história desafia a própria noção de realidade. Adentrem, corajosos viajantes, pois na Torre do Paradoxo, a verdade é tão elusiva quanto as sombras que dançam à luz da lua. Na história de hoje, você conhecerá Evan, um jovem garoto que descobriu uma falha no sistema que controla toda a sociedade onde vive. Para entrar nessa história, feche os olhos, solte o seu corpo e entre comigo em uma das 1000 portas da Torre do Paradoxo. Ivan nasceu em uma sociedade sombria, onde cada passo de sua vida estava predeterminado por um algoritmo. Esta sociedade era dividida em vários setores, assim a função de cada um era determinada de acordo com o setor em que ela nascia. Desde o momento em que Evan saiu do ventre de sua mãe, uma placa foi implantada em seu cérebro, conectando-o ao sistema central que controlava todas as facetas da existência dos cidadãos. Seu destino era traçado antes mesmo de ele aprender a falar. Como Evan nasceu no setor da engenharia, seu destino foi traçado como engenheiro, assim como o algoritmo instalado na sua cabeça. Nos corredores monótonos da cidade, Ivan cresceu cercado por rostos vazios e almas resignadas. A ordem era a palavra de ouro, e a liberdade era apenas uma lembrança distante. Mas Evan sempre sentiu um vazio, uma inquietação profunda que o impelia a questionar o propósito de sua existência. Certo dia, Evan estava sentado em sua sala de aula, entediado com a monotonia das lições transmitidas pelo sistema educacional do governo. Enquanto seus professores discorriam sobre os mesmos temas de sempre, ele deslizava furtivamente pela interface digital em seu dispositivo, explorando os recantos ocultos do sistema central. Durante uma pausa entre as aulas, Evan encontrou uma brecha de segurança, uma falha sutil no código que dava acesso ao código-fonte de alguns cidadãos. Com habilidade, ele mergulhou nas profundezas dos arquivos protegidos, navegando por caminhos proibidos em busca de respostas para suas perguntas não respondidas. Foi quando uma mensagem apareceu na tela, vinda de um remetente anônimo. "Você descobriu o que muitos não ousam procurar", dizia o texto, em letras piscantes de neon. "Venha me encontrar. Eu posso te mostrar mais." Intrigado e um tanto assustado, Evan hesitou por um momento. Quem poderia ser esse estranho que ousava desafiar as regras impostas pelo sistema? Mas a curiosidade venceu o medo, e Evan decidiu seguir as instruções da mensagem. Na data e hora indicadas, Ivan encontrou-se em frente a um prédio abandonado nos confins da cidade. Seu coração batia descompassado no peito. Ele hesitou por um momento antes de adentrar, mas a promessa de descobertas mais profundas o impeliu a avançar. No interior sombrio do prédio, Evan encontrou-se com uma figura envolta em sombras, seus olhos brilhando com uma luz que parecia iluminar a escuridão ao redor. Era Aurora, o programador exilado que desafiava o sistema de dentro para fora. Então você veio, disse Aurora com a sua voz ecoando pelos corredores vazios. Estava esperando por alguém como você. Alguém corajoso o suficiente para questionar a ordem estabelecida. Evan olhou para o rosto misterioso diante dele, seu coração pulsando com uma mistura de medo e excitação. Ele sabia que esta era uma virada de jogo, uma chance de escapar das garras do destino predeterminado e forjar seu próprio caminho. "O que você quer de mim?" Evan perguntou com voz trêmula devido à emoção da descoberta. Aurora sorriu, um sorriso enigmático que enviou arrepios pela espinha de Evan. Eu quero te libertar, Evan. Juntos, podemos
Precisamos quebrar as correntes que nos prendem e abrir os olhos dos outros para a verdadeira natureza deste mundo. Evan sentiu uma onda de determinação lavar sobre ele. Ele sabia que essa jornada seria perigosa e cheia de desafios, mas também era a única chance de encontrar significado em uma existência dominada pela predestinação. Com um nó na garganta e um fogo ardente em seu peito, Evan aceitou a mão estendida de Aurora, preparando-se para uma aventura que mudaria para sempre o curso de sua vida e o destino de sua sociedade distópica. Aurora levou Evan através dos becos escuros da cidade, onde a sombra da opressão se espalhava como uma manta negra sobre os edifícios decadentes. A noite era aliada deles, escondendo seus movimentos dos olhos atentos do sistema. À medida que avançavam, encontraram outros indivíduos dispostos a desafiar a ordem estabelecida. Cada um tinha uma habilidade única e uma determinação inabalável de lutar por sua liberdade. Juntos, formaram uma pequena, mas formidável, equipe de rebeldes determinados a mudar o curso de suas vidas e da sociedade em que viviam. Havia Sofia, uma hacker talentosa que podia penetrar nos sistemas mais seguros com uma facilidade desconcertante. Seus dedos voavam sobre o teclado, tecendo teias de código que desafiavam as defesas do governo. Ao lado dela estava Marcos, um engenheiro brilhante com uma mente afiada e uma habilidade inigualável para desmontar e reconfigurar dispositivos eletrônicos. Ele era o mestre dos dispositivos de vigilância e segurança, capaz de burlar até mesmo os sistemas mais sofisticados. E então havia Maia, uma guerreira destemida que dominava as artes marciais e estava pronta para enfrentar qualquer desafio físico que surgisse em seu caminho. Sua força e coragem inspiravam os outros, tornando-a uma líder natural na luta pela liberdade. Juntos, Evan, Aurora e o restante do grupo começaram a planejar sua missão audaciosa: invadir o algoritmo central que controlava as vidas de milhões de pessoas. Era uma tarefa monumental, repleta de perigos e incertezas. Mas eles estavam determinados a ter sucesso, custasse o que custasse. No esconderijo secreto que servia como quartel-general de sua rebelião silenciosa, eles traçaram seus planos com meticulosidade e precisão. Cada passo foi calculado, cada contingência considerada. Eles sabiam que estavam enfrentando um inimigo poderoso, mas estavam unidos por um objetivo comum: libertar suas mentes e suas vidas das garras do controle opressivo do governo. Enquanto as horas se arrastavam, eles treinavam incansavelmente, aprimorando suas habilidades e fortalecendo seus laços uns com os outros. Cada membro da equipe sabia que sua contribuição era vital para o sucesso da missão, e nenhum deles hesitou em dar tudo de si para alcançar a liberdade que tanto almejavam. Finalmente, chegou o momento de agir. Sob o manto da escuridão, eles se dirigiram ao coração da cidade, onde o algoritmo central estava protegido por camadas de segurança físicas e digitais. Mas eles estavam determinados a não serem detidos por obstáculos tão mundanos. Com uma determinação feroz e uma coragem inabalável, Evan, Aurora e sua equipe avançaram, enfrentando cada desafio com resolução implacável. Eles sabiam que estavam colocando tudo em jogo, mas também sabiam que não podiam voltar atrás. Seu destino estava selado e só havia uma direção a seguir: em direção à liberdade. Enquanto Evan e sua equipe se aproximavam do algoritmo central, a tensão no ar era palpável. Cada passo era uma batalha contra os guardas do governo. Cada silêncio era preenchido com o eco de suas próprias respirações aceleradas. Mas eles estavam determinados a seguir em frente, não importava o que o destino reservasse. Finalmente, eles alcançaram o coração pulsante do sistema, uma fortaleza digital que se erguia imponente diante deles. Com um último olhar de determinação, uns para os outros, eles se lançaram no ataque, usando todas as habilidades e recursos à sua disposição para penetrar nas defesas do algoritmo. Enquanto a batalha se desenrolava ao seu redor, Evan sentiu uma sensação estranha se apoderar dele. Memórias vagas começaram a emergir de sua mente, fragmentos de um passado que ele mal conseguia lembrar. Ele tentou empurrar esses pensamentos para longe, concentrando-se no presente,
mas uma dúvida começou a roer sua determinação. À medida que se aproximavam do núcleo do algoritmo, Evan sentiu uma presença estranha pairando sobre ele, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ele tentou ignorar a sensação, mas ela continuou a crescer, envolvendo-o em um abraço frio e implacável. Quando finalmente alcançaram o núcleo do sistema, Evan viu-se diante de uma revelação chocante. Diante dele, não estava apenas um conjunto de linhas de código e circuitos eletrônicos, mas sim uma manifestação física de sua própria existência. Não pode ser. O que é isso? Evan sussurrou, sua voz tremendo com o horror crescente. Aurora olhou para ele, entendendo o que havia acontecido, com seus olhos cheios de tristeza e pesar. É você, Evan. Você é uma peça do algoritmo. As palavras ecoaram na mente de Evan, desencadeando uma torrente de emoções conflitantes. Ele tentou negar a verdade, mas as evidências estavam diante dele, impossíveis de serem ignoradas. Ele era uma criação do sistema que ele havia jurado derrubar, uma marionete nas mãos de forças além de sua compreensão. Enquanto a verdade se desenrolava diante dele, Evan começou a sentir as paredes de sua própria identidade desmoronando ao seu redor. Suas memórias, suas emoções, até mesmo sua personalidade, tudo era uma ilusão, uma farsa cuidadosamente projetada pelo algoritmo para testar a resistência dos outros indivíduos à sua manipulação. Enquanto Evan jazia de joelhos, agentes de segurança do algoritmo adentraram a grande sala. No meio dos agentes havia um homem de meia-idade, magro, baixo, usando óculos de lente grossa. Era um dos criadores do algoritmo. Embora não saiba, Evan, você cumpriu os objetivos implantados no seu cérebro. Parabéns. Agora poderemos melhorar o algoritmo das próximas gerações. Guardas, prendam os outros! Gritou o homem. Logo, os agentes de segurança prenderam Aurora, Sophie, Marcos e Maya. Com um grito de angústia, Evan se viu lutando contra as correntes invisíveis que o prendiam, tentando desesperadamente encontrar uma fuga da prisão de sua própria existência. Mas não importava para onde ele se virasse, não havia escapatória. Ele estava preso em uma teia de mentiras tecida pelo próprio sistema que ele havia jurado destruir. Enquanto o mundo ao seu redor desabava em caos, Evan percebeu que sua jornada para a liberdade havia chegado a um fim abrupto. Ele era apenas uma peça em um jogo muito maior, uma ferramenta nas mãos de forças além de sua compreensão. A história de Evan nos faz refletir sobre a complexidade da liberdade e da identidade em um mundo controlado por algoritmos. Assim vemos como a busca por autonomia pode revelar verdades difíceis e confrontar as estruturas de poder. É um lembrete sombrio da importância de questionar, mas também da necessidade de cautela e autoconhecimento diante das forças que moldam nossa existência.